Bom dia, gente. Como vocês passaram o final de semana? Espero que estejam todos bem, certo? Vamos de mais uma aula. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana, não é isso? Feche os olhos e vamos agradecer. Muito bem. Agora vai lá, pega a agenda e coloca a data de hoje, 27/7/2020. Coloca aí atividade no livro de história, página 450, certo? Lá na atividade de história também coloca o nome, casa e a data, certo, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre diretas já, certo? No livro de história, na página 450. Então, o que foi essa direta já? O que é direta já? No livro de vocês, acompanha a leitura aí, faça a leitura que eu vou só explicar, certo? Então, a direta já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidencial direta, certo? No Brasil, ocorrido entre os anos de 1983 e 1984. Há possibilidades de leis de eleições diretas para a presidência da República no Brasil se concretizaria com a votação da proposta de emenda constitucionais. Então, e quem era esse? Era de Dantes de Oliveira pelo Congresso, certo? Pelo Congresso. Então, se vocês observarem no livro de vocês, tem assim, ó, o direito de escolher por meio de votos a presidente da República. Esse movimento popular recebeu o nome de direta já, certo? Por quê? Porque direta já era que o povo queria que essas eleições fossem uma eleição para todo mundo e que não era, certo? Mesmo com forte apelo popular, a eleição para presidente com voto direto não aconteceu. Não aconteceu. Então, aconteceu o quê? Aconteceu que a escolha do presidente foi decidida entre os membros do Congresso Nacional em 1985. E quem foi esse? Tancredo Neves, que era candidato da oposição, foi eleito o primeiro presidente civil após o período da ditadura. Então, e com isso teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente. Então, por quê? Tinha eleição para tudo, menos para presidente. Só a presidente que não era feita a eleição. Então, o povo lutaram e quiseram esse direta já, que fizessem direta já para ter uma eleição civilizada, para o presidente entrar como presidente de voto por todo mundo, né? Pela população, e não pelo Senado, pelos vereadores, eles lá dentro, certo? Então, vocês agora vão assistir um vídeo e vão responder a atividade da página 450, ok, gente? Beijo, fique com Deus e até amanhã. Oi, pessoal! Eu sou o Gêner Cristiano, do canal História e Ação Humanas, e você está assistindo a última aula sobre a ditadura militar no Brasil. Nesta aula, nós vamos finalizar nossos estudos sobre o governo de João Figueiredo, o quinto e último presidente da ditadura militar brasileira. Vamos começar a aula de hoje com a reforma partidária que deu origem a novos partidos políticos, tais como o PMDB, PT, PDS, PTB e PDT. Também vamos falar sobre o movimento das diretas já e sobre a emenda Dante de Oliveira. Para finalizar a aula, abordaremos o processo de eleição indireta que envolveu a disputa pela presidência da República entre Tancredo Neves e Paulo Maluf, terminando com a tomada da direção do país por José Sarney. No ano de 1979, foi promovida uma reforma partidária.
era o fim do bipartidarismo, que envolvia apenas 2 partidos políticos. Como já é de seu conhecimento, havia apenas a Arena, partido político do governo militar, e o MDB, partido político da oposição, que só existia por causa da autorização dada pelos militares. Com a reforma partidária foi estabelecido o pluripartidarismo, ou seja, foi dada a permissão para que vários partidos políticos tivessem representação legal na sociedade brasileira. Preste muita atenção. A intenção dessa reforma política era dividir o grupo oposicionista reunido no MDB, explorando as suas diferenças internas. Em outras palavras, o objetivo da reforma política de 1979 era enfraquecer a oposição e prolongar o máximo possível a ditadura militar no Brasil. Todos os partidos citados a partir de agora foram fundados em 1980. Começaremos pela criação do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. A lei da reforma partidária estabeleceu a obrigatoriedade de colocar a letra P, que significa partido, em todos os interessados em participar legalmente do processo de representação política. Dessa forma, o MDB simplesmente transformou-se em PMDB. Houve também a criação do PDS, Partido Democrático Social. Este partido político era comandado por José Sarney. É importante ressaltar que o governo militar queria se livrar da Arena, que se transformou em PDS. Em outras palavras, o PDS era o novo nome da antiga Arena, o partido político da ditadura militar. Outro partido político de destaque desse período foi o PDT, Partido Democrático Trabalhista, liderado por Leonel Brizola. Outro destaque da reforma partidária de 1979 foi a criação do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Este partido foi liderado por Ivete Vargas e era uma tentativa de resgatar a herança política de Getúlio Vargas. Por fim, tivemos a criação do PT, Partido dos Trabalhadores. Este partido foi resultado da união entre operários, marxistas, intelectuais e católicos da pastoral da igreja em um mesmo grupo, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a situação ficou da seguinte forma: de 1965 até 1980, vigorava no Brasil o bipartidarismo, envolvendo a disputa entre Arena e MDB. A partir de 1980, temos o retorno do pluripartidarismo, contando com a participação do PDS, PMDB, PDT, PTB e PT. Em novembro de 1981, foi decretado um novo conjunto de leis, com o objetivo de diluir ainda mais a oposição para as eleições gerais de 1982. Os partidos foram obrigados a lançar candidatos próprios para todos os cargos. Os votos eram vinculados e as coligações foram proibidas. No ano de 1984, cresceram as manifestações a favor da campanha Direta Já, com o objetivo de pressionar o governo e o legislativo a aprovar o voto direto para a escolha do presidente da República. Milhões de brasileiros foram às ruas e participaram de comícios nas maiores capitais do Brasil, com o objetivo de apoiar a emenda Dante de Oliveira, que propunha justamente a votação direta para a escolha do novo presidente da República. Esta emenda foi apresentada e rejeitada no mesmo ano de 1984. Entretanto, mesmo sem conseguir a quantidade suficiente de votos no Congresso Nacional, a emenda constitucional Dante de Oliveira enfraqueceu o bloco de apoio ao governo militar. Ocorreu então uma eleição indireta para a escolha do novo chefe do Poder Executivo. Votação indireta é aquela que ocorre sem a participação do povo. A votação era feita
portanto, pelos representantes do povo, os deputados federais que compunham o Congresso Nacional naquele momento. A princípio, a disputa envolvia Tancredo Neves, do PMDB, e Paulo Maluf, do PDS. Posteriormente, disputas internas dentro do PDS fizeram surgir a Frente Liberal, um conjunto de dissidentes liderados por Aureliano Chaves e José Sarney. A nova configuração política para essa eleição indireta fez surgir a Aliança Democrática, Frente Liberal mais o PMDB, lançando Tancredo Neves como presidente e José Sarney como seu vice. Do lado oposto, permaneceu a candidatura de Paulo Maluf do PDS. A votação deu a vitória para a Aliança Democrática. É importante ressaltar que a cisão dentro do PDS foi de fundamental importância para a vitória de Tancredo Neves, pois a oposição sozinha não teria votos para eleger o sucessor de João Batista Figueiredo. Praticamente na véspera de assumir como primeiro presidente após 21 anos de ditadura militar, Tancredo Neves adoece e falece no dia 21 de abril de 1985. José Sarney então assumiu o posto de presidente da República. Era o fim da ditadura militar brasileira e o início da redemocratização em nosso país. Bem, pessoal, finalizamos aqui as nossas aulas sobre a ditadura militar no Brasil. Se você gostou dessa aula, ajude o canal História Ação Humanas. Inscreva-se em nosso canal, curta, comente e compartilhe nossos vídeos entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal História Ação Humanas. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Desde já, o nosso muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula.